Fala, Renato. Eu gostei desse ponto do PVC. A questão não é o adversário, a questão é o quanto o seu time está jogando, né? No caso do São Paulo, pegasse qualquer um, ia Sim, ser um Deus nos claro, acuda. claro. Até porque o Tombense, PVC, vou fazer apenas uma correção. O Tombense ficou em segundo no grupo dele. Na verdade, com o mesmo Na número de tabela pontos do do Atlético, do do Cruzeiro e do Ipatinga. terceiro colocados. Tudo que decidiu foi saldo de gol. E ele, no saldo de gol, ficou em segundo. O Tombense não é tão galinha morta assim. Mas diante do Palmeiras, a chance do Tombense, como seria também diante do Flamengo, é ínfima. Apesar de ter a história recente aí, uma eliminação pelo CRB, mas a tendência é que realmente não vá causar grandes danos ao Palmeiras, não. E concordo integralmente com o PVC e com o Danilo, quando falou também da questão da logística. Nesse momento, para os grandes times, a logística é fundamental. É mais importante, às vezes, até do que o adversário. Eu, sinceramente, acho que tinha só um grande adversário para os clubes do pote 1, que era justamente o Sport. Que aí, como bem ressaltou a Luísa, deu sorte, porque ele pegou um dos mais fracos do pote 1, que foi o Curitiba. Ele podia ter caído com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Fluminense, e ele pegou o Curitiba. Então, para o esporte, talvez o esporte tenha sido mais beneficiado nesse sorteio, já que as chances dele pegar uma pedreira eram muito maiores do que qualquer outra. Eu acho, sinceramente, que o único jogo que eu vejo mais complicado é, por exemplo, tem uns jogos que tem umas pegadinhas, né? O Remo e o Paysandu, o Remo contra o Corinthians e o Paysandu contra o Fluminense, Corinthians e Fluminense vão ter que jogar, porque Remo e Paysandu estão, inclusive, bem no Campeonato Paraense. Então, tem que esperar. Não é uma barbada, não é cumprir tabela. Mas o resto de tudo, o Ipiranga contra o Botafogo, concordo também. O Ipiranga quase eliminou o Grêmio. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a tendência aí é que a gente não tenha muitas zebras, não. Não vi nenhum grande duelo, né? O duelo que poderia ser mais sensacional era o Sport contra um dos grandes, pegou o Curitiba, que é, com todo respeito, um clube médio, né? Um time que também não mete medo. Então, eu acho que essa primeira fase tende a ser meio protocolar. Agora, a gente sabe que Copa do Brasil sempre tem zebra. Então, algumas, sei lá, 2 ou 3 aí talvez fiquem pelo caminho. Mas não tem grandes confrontos assim para você dizer, puxa vida, esse confronto da Copa do Brasil já vai pegar fogo. Eu acho que a Copa do Brasil começa a pegar fogo no próxima fase. E aí, vamos lembrar, vamos ter outro sorteio para ir fazer, então, a tabela, né? Que aí a tabela é que vai mostrar, mais do que o adversário, o caminho. Que às vezes você pode até pegar no primeiro mata-mata um adversário relativamente fácil, mas quando você cai na tabela, o teu caminho mostra lá. Você vai pegar o Flamengo, você vai pegar o Palmeiras, pô, aí já ficou complicado, né? Foi o que aconteceu na Então, Champions, esse né, sorteio. Renato? Ficou todos os grandes de um lado e Exatamente. Exatamente. A Champions teve um lado fortíssimo e o outro fraco. Então, eu acho que é por aí que a gente vai ter que realmente esperar para ver quando a Copa do Brasil começa mesmo a se definir. Agora, esse ano, do jeito que está o calendário, eu estou muito curioso para ver se vai ter algum clube, porque o Flamengo, ano passado, foi muito criticado por ter abandonado o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não abandonou também, porque foi eliminado na Copa do Brasil, não no Brasileiro. Será que se o Palmeiras tivesse, ainda que o Palmeiras tivesse como meta o Brasileiro, que era o título que faltava para o Abel, mas será que se estivesse na cara de disputar mais uma Libertadores, ele não ia poupar no Brasileiro? Infelizmente, o nosso calendário que faz é isso. Quer dizer, daqui a pouco, quando começar a juntar tudo, a gente vai começar a ver quem escolhe o quê. E aí não adianta dizer que, não, nós temos que ganhar tudo. Não existe, gente. O clube que chegou mais perto de ganhar tudo foi o Atlético Mineiro, no ano de ouro recente dele, em que ele foi campeão do Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e foi eliminado na semifinal da Libertadores. Nem o Flamengo de 2019, nem o Palmeiras do Abel, tão vitorioso, chegaram tão perto. É muito difícil você fazer a chamada tríplice coroa real. Eu acho quase impossível. Então vamos ver, a Copa do Brasil, acho que na próxima fase ela começa a ficar quente. Por enquanto ela é só morninha. Lembrando, né, no E é livro isso, do o Renato tá Abel, certo. Eu olhei a classificação intermediária, é verdade. Talvez foi o segundo colocado. Mas o ponto central tá nisso. Assim, não este ano é a primeira vez, depois da reforma, né, que os clubes estão entrando nesta fase. Então você tem um agravante no calendário. Você tem uma viagem a mais, você tem 2 jogos a mais, que no fundo, é o que você olha aqui, tem uma questão técnica e tem uma questão do que atrapalha. Por exemplo, o jogo do Barcelona de Guayaquil
pro Palmeiras. O grupo do Palmeiras é fraco. Eu nem acho que seja fraco, mas assim, você ir para La Paz e ir para Guayaquil te atrapalha jogar o brasileiro. No caso do Palmeiras, não atrapalha o Bolívar, porque joga na semana da final do estadual. Mas se atrapalha o brasileiro. Você jogar no Equador, para o Flamengo, não atrapalha o brasileiro, porque está na semana do estadual. Mas a viagem longa te atravanca a sequência da temporada. Então, é essa mistura de coisas. As viagens aqui são mais longas do que na Europa. Quando você vai para Caracas, você vai pegar um time fraco, mas você vai para Venezuela. São uma viagem de 5 horas e meia. O E Flamengo vai aí pegar uma viagem de 6 horas agora. a gente tem aqui Exatamente. exatamente, a gente tem Tirone, Oi, fala, Luísa. tudo depende do desenrolar dos times nas competições, né? Se você tá bem numa, você prioriza outro. Isso depende muito de como o campeonato acontece. No ano passado, por exemplo, o São Paulo queria priorizar o Campeonato Brasileiro, mas fez uma mudança, uma correção de rota quando foi avançando na Sul-Americana, né? Então depende de como o cenário se apresenta. Agora, a Copa do Brasil, ela tem um atrativo também, além de ser uma competição relevante, claro, que é o financeiro, né? Porque o campeão ganha 70 milhões, mas se ele parte lá desde a primeira fase, pode chegar a 91 milhões, quase 92 milhões. É mais que o dobro do que o Campeonato Brasileiro oferece de premiação. O Palmeiras conquistou 45 milhões no ano passado. Claro que o brasileiro é muito mais relevante, mas tem essa questão financeira que dá um peso bem grande para